Aquarianos, como é que vocês estão? Espero que bem. Eu sou a Larissa, para quem ainda não me conhece. Sejam todos muito bem-vindos ao Anime Stella. Se você é novo por aqui, eu já peço que se inscreva, deixe seu like, isso é muito importante para a energia de troca aqui do canal, tá bom? Tô aqui trazendo mais uma leitura intuitiva, coletiva e atemporal para vocês. Peguem aquilo que fizer sentido, o que não fizer, deixem de lado. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem o meu contato para o agendamento de consultas particulares, tá bom? E eu vou estar iniciando a leitura de vocês essa semana com o baralho de Maria Padilha. E é isso. Vamos lá. Aquário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. O que nós temos para Aquário, por favor? Perigo no caminho, dificuldades. O que mais? Notícias distantes por caminhos distantes. Aquário. Aqui eu já sinto que é como se tivesse algum tipo de energia em volta de vocês sobre algo que não foi finalizado definitivamente. Mesmo que alguém aqui tenha saído da tua vida, mesmo que você não converse mais com essa pessoa, é como se eles estivessem falando que assim, essa situação ainda não acabou. E vocês aqui vão ter consciência sobre isso nos próximos dias. Vocês vão receber aqui notícias dessa situação. Só que eu tô sentindo também que, independente do que seja, um contexto de romance, porque para a maioria eu tô sentindo isso daqui, traz para vocês algumas travas, alguns bloqueios. Então, por exemplo, assim, Lari, eu terminei um relacionamento, tô conhecendo uma nova pessoa, mas eu sinto que ainda existem algumas. É como se fosse um sentimento, uma sensação de que alguém do passado ou uma situação do passado que não foi resolvida possa estar interferindo. Mesmo que não haja um sentimento de ainda gostar da pessoa, sabe? Então, aqui é como se vocês estivessem tentando seguir em frente de alguma forma, mas algumas energias do passado puxam você para trás de novo, tá? O que mais para Aquário? Espiritualidade menor. Mas, olha aí, não tem como. Amor, aliás, passado amor perdido. E aqui, uma coisa que eu tô pegando também para vocês, Aquário, é que assim, essa situação que tá como pendência aqui, parece que trava até um desenvolvimento espiritual para vocês. Como se essa pendência aqui que eles estão falando tivesse muito correlacionada com a própria espiritualidade de vocês. Mais uma. Alegrias e comemorações. E no fundo do deck, espiritualidade maior. Casamento feliz, morte e mediunidade. Mais uma. Justiça e equilíbrio. Tá. Então é o seguinte. Existe aqui algum contexto, para a maioria eu sinto que é sim uma questão de relacionamento, tá? Uma pessoa que saiu do caminho de vocês, mas que as coisas não foram resolvidas. Parece que ainda existe ali um ponto de interrogação, alguma questão que fica rondando a mente de vocês de certa forma. E aqui é como se eles estivessem falando, além disso tá bloqueando o caminho de vocês, amorosamente falando, também bloqueia a espiritualidade de vocês. Parece que essa pessoa não só deixou uma pendência no caminho de vocês, mas deixou até uma sensação, é algo que eu tô pegando como se tivesse ficado uma energia negativa em vocês por causa da pessoa. Vou dar um exemplo, né, para ficar mais claro.
antes de conhecer essa pessoa, eu era alegre, eu tinha um brilho, eu era divertida, eu, sei lá, era mais solta, tava só externando ali a minha essência. E depois que houve essa conexão com essa pessoa, houve aqui todas as experiências que vocês passaram, isso foi meio que murchando vocês de alguma forma. Como se estivesse tirando o brilho de vocês, uma vitalidade, sugando, né? Então, isso daqui travou também o caminho espiritual de vocês. Ou pelo menos trouxe uma sensação esquisita. Que a pessoa foi embora e aquilo ainda ficou. Entendem? E aqui é como se eles estivessem falando assim: para que vocês possam reverter essa situação, é preciso que vocês, além de aceitarem que essa pessoa pode retornar, mas eu sinto que é muito um processo de maturidade aqui, que não é todo mundo que vai entender. Maturidade no sentido de resolver o que precisa ser resolvido e seguir o caminho de vocês. E aí sim vocês conseguem seguir o caminho e se abrir para outros campos, outras oportunidades. Porque aqui eu sinto que tem gente que ou já está em um relacionamento, ou já está conhecendo uma outra pessoa aqui, e que isso daqui pode dar muito certo, tá? Eles estão falando que isso daqui pode dar muito bom, só que vocês precisam cuidar da espiritualidade de vocês, dessa energia que a pessoa deixou. Como se fosse um carrego mesmo, tá? Que querendo ou não a gente pega, né? Vamos ver o que mais com o tarô. Um cavaleiro de espadas aqui pulando. Tô falando, essa pessoa que volta no caminho de vocês. E eu sinto até uma insistência. Tem coisas que na vida que a gente sabe que tem que ter uma resolução, mas a gente fica com aquele orgulho, aquela teimosia de não, eu não quero conversar com a pessoa, não quero nem saber. Eu vejo muitos e muitos comentários assim quando eu falo de questões do passado. E eu percebo que as pessoas não entendem que quando eu falo sobre isso, não é uma questão de voltar com a pessoa. É uma questão de evolução espiritual, de algo que precisa ser resolvido. Lógico, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu processo, mas que fique aqui bem claro que é sobre isso que eu tô falando, tá? Que eu acho que tem gente que não entende, mas enfim. O que mais vem para Aquário, por favor? O que mais vem para Aquário? 3 de paus. Algumas coisas que eram para ser mais fáceis no caminho de vocês estão com mais dificuldade por causa dessa situação, tá? Exatamente. 3 de espadas. Mais uma. A lua. Energia de câncer aqui. E peixes. Fundo do deck, o julgamento. 8 de copas, o carro. É muito aquela coisa assim, de gente que vocês achavam que não ia voltar, não ia retornar no caminho de vocês, mas retorna. E eu tô sentindo muito que aqui é um processo de transição espiritual para vocês. A gente não tá só falando de questões amorosas. Isso daqui tá muito interligado na jornada de vocês. A gente tá falando de uma questão de ultrapassar um obstáculo que impede de vocês chegar lá do outro lado da ponte e perceber algo que estava oculto dentro de vocês. Um poder espiritual, uma intuição muito aguçada aqui, tá? E
Então tem coisas que é como assim, eram para ser mais fáceis para vocês, só que não tá sendo porque existe uma ferida que não foi cicatrizada. E eu sinto que alguns de vocês, além de não ter cicatrizado isso daqui, ainda ficam voltando a fita em alguma situação que você viveu. 3 de paus, clarificar. 5 de espadas. O que mais? 5 de espadas. Rainha de espadas. Alguns de vocês aqui, pelo que eu tô entendendo, tem uma exigência, uma autocobrança muito forte, tá? Essa cobrança, essa exigência, ela tá muito mascarada com uma baixa autoestima que foi ocasionada em vocês. Vou explicar melhor. Porque de alguma forma, mesmo que vocês tentem mascarar isso daqui, eu vejo vocês se sentindo muito fragilizados, tá? Então, por exemplo, uma experiência do passado que te trouxe alguns traumas e que te machucou muito aqui. Você não curou isso, você não ressignificou isso, a ferida está aberta. Então, vocês se sentem vulneráveis. Quando vai muito fundo, quando vai para uma coisa mais, deep aqui, mais profundo de vocês, é como se tudo tivesse muita flor da pele ainda. Então vocês tentam mascarar isso, agindo aqui como uma rainha de espadas, com mais racionalidade, com mais frieza, até com um certo pragmatismo, colocando a inteligência de vocês acima disso daqui que está acontecendo. 3 de espadas. O carro, bastante energia de câncer, hein? Mais uma. 3 de espadas. 7 de espadas. Exatamente isso. É como se vocês estivessem se negando a ver, a olhar aquilo que está debaixo do tapete. É muito uma coisa, esse carro aqui pra mim é muito uma coisa assim, vou só seguir em frente. Eu não vou aqui olhar para essa situação, eu não vou aqui dar um tempo para mim mesmo, para mim mesma, entender o que está acontecendo dentro de mim. Não, eu vou só seguir em frente. Não, eu vou só conhecer outras pessoas. Não, eu vou só viver a vida, viver minha rotina, trabalho, estudos. E aqui a espiritualidade de vocês falando, você não vai fazer isso não. Porque se você faz isso, você também esconde um potencial espiritual que está dentro de você. E é interessante que aqui, por algum motivo, esse 7 de espadas me vem muito uma questão de proteção espiritual. Alguns de vocês têm uma proteção espiritual muito grande, só que é como se assim, ela também cobrasse de vocês para que vocês ancorassem, fortalecessem esse laço com a espiritualidade. A lua. Um rei de ouros. A lua. O diabo. Energia de Capricórnio. Tô vendo gente aqui muito focado nessa área profissional, financeira. Aquilo que vocês estão manifestando tá dando fruto, aquilo que vocês estão se esforçando, se empenhando, tá sendo concretizado, ou seja, tá rolando aqui. Mas alguns de vocês estão focando demais. Não no sentido assim, como que eu posso explicar? É até uma coisa meio obsessiva, sabe? Eu vou desviar o foco aqui daquilo que tá dentro de mim, daquilo que tá oculto dentro de mim. Tá bacana isso daqui porque tá de fato sendo concretizado? Sim, mas é aquela coisa.
não deixa de estar acontecendo, por mais que vocês não queiram ver aqui, tá? Clarifica o diabo. Cavaleiro de espadas. Mais uma. O imperador. Energia de Ares. Sabe o que eu tô sentindo? 9 de espadas. Que a intuição de alguns de vocês é tão forte, mas tão forte, que vocês já sabem que aqui a pessoa vem falar com vocês. Que a pessoa volta aqui no caminho de vocês. E aí tem essa coisa do ego, tem essa coisa do orgulho. Pra que eu vou me rebaixar isso? Pra que eu vou passar por essa situação se eu já tenho aqui minhas conquistas, se eu já tô muito bem de vida? Não preciso passar por isso, sabe? Tem uma coisa meio assim na energia de vocês. Eu sinto que não é esse o caminho. Porque se vocês querem ir para uma outra direção, se vocês querem manifestar um novo caminho, vocês precisam finalizar esse ciclo. O que mais vem para Aquário, por favor? Alguns de vocês, essa situação tá até tirando sono. Porque é como se vocês estivessem pressentindo que algo vai acontecer. Vocês não sabem de onde vem isso. A Imperatriz. Energia de Touro. O que mais vem para Aquário? 6 de ouros. E a morte. Mais uma. Tem gente nova vindo no caminho de vocês, tá? Tá tudo muito cedo aqui, vamos dizer assim, para alguns. Mas é como se ele estivesse falando, e eu ainda falei, né? Isso aqui tem tudo para dar certo. Vocês têm tudo para fazer algo ser manifestado de uma forma muito positiva no caminho de vocês. É a escolha aqui que vocês vão fazer que vai direcionar isso daqui, tá? Mais uma. Eita, caiu aqui, não vi. Mais uma para Aquário, por favor. 5 de copas. Algumas sensações vão voltar. Julgamento de novo. No sentido, talvez aqui vocês estejam bem nostálgicos, tem bastante energia de câncer, né? Ou coisas ao redor de vocês estão acontecendo, fazendo vocês se lembrarem dessa situação ou dessa pessoa. Isso aqui é de propósito, tá? Isso aqui é para cutucar a ferida, mas é também para fazer vocês saírem dessa energia aqui do 5 de copas. De fazer vocês olharem para essas 2 copas que estão ali em pé. Porque tem gente vindo no caminho de vocês. A morte clarifica. 4 de copas. E alguns de vocês vão se... Não é se arrepender, mas vai vir uma energia do por que eu não resolvi isso antes, sabe? Porque isso aqui tá se arrastando. Quanto mais vocês não se permitem olhar para essa situação, mais isso daqui persegue vocês. A morte. Rainha de copas. Alguns de vocês também se moldaram, exatamente, essas 2 rainhas aqui. Vocês se moldaram para ser uma coisa que vocês não são. Lembra que eu falei? Antes de conhecer a pessoa, eu era eu mesma. Era a minha essência, eu tinha brilho, não sei o que lá. E depois que a pessoa veio para minha vida, eu me tornei fria, eu me tornei aqui até seca com as pessoas, mais apática. Então tem essa coisa aqui, vocês deixaram de ser vocês mesmos porque alguém machucou vocês. E aí vocês criaram um muro, uma armadura de proteção. E tem muita gente aqui que veio no caminho de vocês e vocês já cortaram logo de cara. Não tô disponível, não quero saber, não sei o que, sabe? É bem isso aqui que eu tô sentindo. Troquei os decks, agora que eu percebi. 6 de ouros. 9 de paus. Que mais? 6 de ouros. O sol.
Energia de leão aqui. 3 de ouros, Rei de espadas. Realmente, para alguns aqui, é como se você estivesse lidando com 2 pessoas ao mesmo tempo. Tá? Mais uma, 6 de ouros. 4 de espadas. Também uma certa cautela aqui, quando se trata dessa nova pessoa aqui na vida de vocês. Porque eu tô sentindo que vocês têm algum tipo de medo, de gatilho no inconsciente de vocês. E é como se assim, esse medo tem a ver com as trocas. Eu vou explicar. É como se você tivesse medo que desse certo. Por incrível que pareça, é isso que eu tô sentindo. Vocês podem estar pensando que esse medo de vocês é que não dê certo. Ah, não vai dar certo porque a pessoa não vai ser recíproca comigo e etc. Mas aqui é como se eles estivessem, então, você tá, na verdade, com medo de dar certo e não saber como lidar com isso, porque tem muita energia de autossabotagem no campo de vocês. Como se vocês já tivessem se acostumado com as coisas dando errado. Então, eu só sei, né, o cérebro aqui, eu só sei lidar com as coisas quando começa a dar errado. Então, por isso vocês se sabotam. Porque quando tá dando tudo muito certo, epa, peraí que tem coisa que não tá certa aqui, não. Como se vocês duvidassem. Então, é isso que eles querem mostrar para vocês. Que tá na hora de vocês saírem desse casulo aqui e começarem a voar, a ser livres, se libertarem dessa energia. E alguns de vocês precisam de uma limpeza espiritual. Tá? Vamos ver o que é mais. No oráculo dos anjos e ancestrais. E essa pessoa que volta aqui no campo de vocês, ela vai tentar algo aqui, tá? No sentido de oferecer alguma coisa para vocês. Vai vir muito com um papo assim de agora vai ser diferente, agora eu mudei. Só que eu sinto que não é sobre isso, não. A mensagem. Desde o começo eu falei, a mensagem é sobre uma questão de evolução espiritual. Para vocês passarem para outro nível, uma coisa mais elevada. Tá? O que mais? Vem para Aquário, por favor. O guerreiro seja destemido e mantenha-se firme. Mais uma. É como se vocês precisassem aqui estar convictos do que vocês querem para o futuro de vocês. Quebrando aqui ego, mas sem deixar de lado a essência de vocês. Nossa, guardiã do coração, ame e se permita ser amado. Porque tem muita gente aqui que passou por tanta situação desgastante e traumatizante que esqueceu de se permitir receber amor. A vidente veja além da situação atual. Não é exatamente, não é sobre a pessoa aqui, não, tá? É sobre vocês. E é isso que vocês precisam enxergar nessa situação. Certo, Aquário? Espero que essa leitura tenha ajudado de alguma maneira. Desejo um ótimo tudo para vocês e até o próximo vídeo.